uma alegria estar com você de novo aqui. É o nosso segundo culto online, segunda vez que nós nos encontramos nesse novo formato, né? Nós aqui na igreja e você, ao invés de estar aqui sentado nos assistindo, está aí na sua casa, no conforto e na comodidade do seu lar. Mas nem por isso o culto ou a proposta da reunião perde seu sentido e perde sua natureza. Estamos ligados, estamos conectados em culto ao nosso Deus, amém? Então, agora, para você, nessa tarde de domingo aí, é uma alegria estar com você, e é uma alegria ter você conosco. Quero aproveitar a oportunidade e mandar um abraço a todas as pessoas que não frequentam a IBN Celeste, mas se conectaram, estão assistindo o culto conosco. É um prazer para nós também ter você aqui na nossa reunião, tá? E tudo que a gente cantar, profetizar, e tudo aquilo que Deus liberar sobre nós, Deus vai estar liberando sobre você também, tá bom? Nós vamos cantar algumas canções de louvor e adoração, e após a ministração do louvor, eu quero compartilhar uma palavra, um texto das Escrituras, da palavra do nosso Deus ao seu coração. Mas eu queria aproveitar agora a oportunidade de pedir a você, tá? Que mesmo estando à vontade, como eu disse, na comodidade do seu lar, que você não perca a reverência. Nós estamos em assembleia com o Deus Todo-Poderoso, estamos na presença do Senhor, e devemos estar sensíveis às ações do Espírito Santo sobre nós. Então, agora, pega aí na mão de quem está do seu lado, né, dessa pessoa importante que você tanto ama, e vamos falar com Deus. Vamos orar? Por favor, feche seus olhos e incline sua cabeça. Amado Deus, eterno e bondoso Pai, obrigado, Senhor. Te agradecemos por tudo, porque assim a Bíblia nos ensina. A Bíblia nos convida a dar graças. A Bíblia diz: em tudo dai graças, porque essa é a vontade do vosso Deus. Deus não está em descanso, Deus não saiu para viajar, muito pelo contrário, Deus está ativo, como sempre esteve na história da humanidade. Então, a Ti, Senhor, a Ti seja a honra, a Ti seja o louvor, a Ti seja a glória, e a Ti seja toda a adoração que sai dos nossos corações e se manifesta nos nossos lábios. Recebe agora os louvores que cantaremos a Ti, que eles sejam todos recebidos pelo Senhor. Tu és soberano, Tu és o Deus bendito, Tu és o Deus glorioso, Tu és o Deus majestoso, Tu és o Deus todo-poderoso, és o Senhor das nossas vidas, és o nosso Deus e também o nosso Pai. Por isso, abençoa, Senhor, a todas as pessoas que estão nos ouvindo, nos assistindo, e que a boa mão do Senhor esteja sobre todos nós, em nome de Jesus, amém. Amém, querido. Deus abençoe você. Antes de passar a palavra para o Ministério do Louvor, eu queria apresentar essa galera, essa turma dedicada, viu? Essa turma disposta para você. Ali é o Ney, violão e vocal, o Guilherme nos teclados, o Hudson no carrom, aqui os ministros, os cantores, a pastora Andréia, a Lisandra, o Wagner e o Leandro. É uma alegria estar com vocês, tá? É uma alegria adorar ao Senhor com vocês. Mas agora, olha, pode bater palma, tá? Não fica com vergonha de quem está do seu lado, não. Cante, vamos cantar e vamos adorar ao Senhor agora, no nome de Jesus, amém. Maravilhosa graça, teu amor que não falha, tomou o meu lugar, levou a minha cruz, teu sangue me salvou, minha dívida pagou. Jesus, eu canto, porque hoje livre sou.
que a morte venceu. Mais uma vez. Digno é o Cordeiro de Deus. Aleluia. Digno é o Cordeiro que a morte Maravilhosa graça. teu amor que não falha. E ele fez. Tomou o meu Ele tomou lugar. Levou a minha cruz. a nossa cruz. O teu sangue. Teu sangue me salvou. E a dívida. A dívida pagou. Jesus, eu canto, porque hoje livre sou. Mais uma vez maravilhosa. Maravilhosa graça, teu amor que não falha, tomou o meu lugar, levou a minha cruz, Levou a nossa cruz. teu sangue me salvou. E a dívida. E a dívida pagou. Jesus, eu canto, porque hoje livre sou. Aí na sua casa aplauda o Senhor, porque Ele é digno de toda honra e de toda glória. Esse é o nosso Deus, o Deus que nós cremos e servimos. Nada pode parar o reino de Deus. Nada pode parar a palavra do Senhor e a adoração, porque Ele é o começo de todas as coisas. Ele é o meio e o fim de todas as coisas. Ele é o nosso alfa e o ômega. Aleluia! Vamos adorar o Senhor com essa canção. Glória ao teu nome, Jesus. Aleluia. Oh, Deus bendito. Grande é o Senhor. Aleluia. Não há outro como tu, soberano e
Bendito seja o Senhor para sempre. Em todas as circunstâncias, seja o Senhor adorado. Nas mais difíceis situações, seja o Senhor adorado. Que o Senhor encontre no seu louvor, meu irmão, minha irmã, a melhor adoração no pior momento que nós estamos passando. Que o Senhor encontre em nós uma adoração genuína, verdadeira e sincera nos momentos mais difíceis que a humanidade está passando. Sabe por quê? Porque Deus ainda tem o controle de todas as coisas e nada escapou da mão do Senhor. Deus está no controle de toda essa situação. Nós profetizamos e cremos que Deus tem milagre para nós. Amém, igreja do Senhor? Creia nessa palavra, vamos crer e vamos adorar o Senhor, porque dele, por Ele, para Ele são todas as coisas. Aleluia. Glória ao Teu nome, Jesus. Nós te glorificamos, Senhor, e te adoramos, Pai, porque o Senhor é a nossa esperança. O Senhor é o milagre que nós precisamos e que todas as nações precisam agora, Senhor. E sempre precisou e sempre precisará. Aleluia. Glória a Deus. Glória ao Teu nome, Jesus. Oh, aleluia. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Canta com seu coração. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas.
Aleluia. Aplauda o Senhor aí na sua casa, junto com a sua família, porque Ele é digno de toda honra e toda glória. Amém, igreja? Glória a Deus. Amém. Aleluia. Louvado seja o nosso Deus. Que adoração abençoada, que louvor que preenche a alma. Muito obrigado ao pessoal do louvor. Mas eu quero compartilhar algo rapidamente aqui da parte do Senhor com você. E para isso, por gentileza, abra sua Bíblia no livro dos Reis, primeiro livro dos Reis, no capítulo 18, versículo 30. Primeiro livro dos Reis, capítulo 18, versículo 30. E juntos vamos ler a santa e bendita palavra do Senhor, palavra do nosso Deus. Amém? Está escrito assim, 1 Reis 18:30. Então Elias disse a todo o povo: chegai-vos a mim. E todo o povo se chegou a ele, e reparou o altar do Senhor que estava quebrado. Quero fazer mais uma oração. Feche seus olhos. Deus, abençoe essa palavra em nossos corações e que ela encontre corações sensíveis, desejosos, sedentos e famintos de ouvir a Deus. Pai, está escrito que a palavra do Senhor, ela não volta sem antes fazer ou cumprir aquilo para que foi designada. Então que essa palavra cumpra o propósito dela no coração de todos aqueles que ouvem agora, no nome poderoso de Jesus. Amém. Amém, povo do Senhor. Queridos, então Elias disse a todo o povo: chegai-vos a mim. E todo o povo se chegou a ele, e reparou o altar do Senhor que estava quebrado. Para a gente entender melhor o que eu quero compartilhar com você nesse versículo, eu preciso contar o que acontece antes dele, tá? A relação Elias, Acabe, que era o rei de Israel, e sua esposa Jezabel, não era boa e estava tensa. Mas a Bíblia diz que a palavra do Senhor vem a Elias, e Deus diz a Elias para se apresentar a Acabe. E Elias assim o faz. E nesse encontro, ou quando esse encontro acontece, Acabe diz para Elias: você é o perturbador de Israel. Ou nesse encontro, quando Acabe vê Elias, ele o chama de o perturbador de Israel. Mas Elias desafia Acabe a juntar todo o povo, toda a nação, todo o povo de Israel, junto com os 450 profetas de Baal e também os 400 profetas de Aserá. O texto diz que eram 400 profetas de Aserá que eram servidos por Jezabel, que se assentavam à mesa de Jezabel. E o rei fez isso, convocou toda a nação e também os 850, aliás, e também os 450 profetas para estarem ali. E diz o texto sagrado que Elias diz ao povo, isso está no versículo 21 do capítulo que eu li, Elias diz ao povo assim: até quando vocês ficarão divididos, ou até quando vocês cochearão entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, sigam-no. Se é Baal, então sigam-no. E o texto termina, o versículo 21 termina dizendo assim: e o povo, ou porém o povo, nada lhe respondeu. Em algumas versões, e o povo não lhe respondeu nada. Elias pediu para que fossem providenciados 2 bezerros. Um bezerro fosse separado para ele e o outro fosse entregue na mão dos profetas, que o sacrificariam a Baal. E Elias propôs que eles sacrificassem a Baal, e eles fazem isso. Diz o texto que de manhã
até o meio-dia, eles clamam a Baal e nada acontece. E diz a Bíblia que no meio-dia, Elias começa a caçoar, ou a zombar dos profetas. Se você observar o texto, Elias diz: ei, gritem mais alto. Talvez ele não esteja escutando. E Elias continua dizendo: talvez ele esteja ocupado, talvez esteja viajando, ou quem sabe está dormindo. Se vocês gritarem mais alto, né, talvez consigam despertá-lo. E Elias segue zombando e caçoando dos profetas e da adoração dos profetas. Então eles começam a se cortar e derramam sangue pelo altar, isso para que Baal se manifeste. Mas o versículo que fala sobre isso diz que não houve nenhuma voz e que também não houve resposta alguma. Isso está no versículo 29. E aí acontece aquilo que está no versículo 30, o versículo que eu li para você, que é o versículo base daquilo que eu quero compartilhar. Então Elias disse a todo o povo: chegai-vos a mim. E todo o povo se chegou a ele e reparou o altar do Senhor que estava quebrado. Irmãos, havia um caos espiritual nessa época em Israel. Havia uma indiferença pelas coisas espirituais. Havia um desdém generalizado ou geral pelas coisas santas ou pelas coisas espirituais, pelas coisas sagradas. Eram 850 profetas da profanação, profetas que estavam conduzindo uma adoração pagã a um Deus pagão, a ponto de Deus ter que provar para o seu próprio povo quem ele era. E aí Elias faz essa convocação. Então, irmãos, o que aprender? O que entender com esse contexto, ou com essa história? O que guardar no coração e na mente para ser aplicado em minha vida, para ser aplicado na sua vida, para ser aplicado em nossas vidas? Abra o seu coração para algumas lições desse texto. Em primeiro lugar, o texto diz: então Elias disse a todo o povo. O que eu quero dizer para você, baseado nessa primeira frase, ou pelo menos nessa primeira afirmação de Elias, é que falar faz parte da natureza de Deus, faz parte da essência de Deus, faz parte daquilo que Deus é. Falar, se comunicar, é algo que constitui a natureza de Deus. Elias disse a todo o povo. Agora, Elias era um profeta do Senhor, não era um profeta de Baal. A Bíblia diz no livro de Hebreus, no capítulo 1, versículo 1, o seguinte: havendo Deus antigamente falado muitas vezes, grave isso, e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, a nós falou-nos nesses últimos dias pelo seu Filho. Irmão, entenda uma coisa: Deus nunca se calou. Ah, pastor, mas eu nem sempre escuto o que Deus está dizendo. Agora, no meio disso tudo mesmo, eu não ouço de Deus me dizer nada, eu não estou ouvindo a voz de Deus. Ei! Alguém disse um dia que, diante de um questionamento desse, da possibilidade de Deus estar em silêncio, alguém disse: olha, Deus não está em silêncio, é a sua Bíblia que anda muito fechada. O que eu quero dizer, querido, e com muita segurança no coração, é que em toda a história Deus sempre usou homens para falarem por Ele. A Bíblia diz no livro de 1 Pedro, no capítulo 1, no versículo 20 e versículo 21, as seguintes palavras: sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação, porque a profecia nunca
nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas homens santos de Deus falaram, inspirados pelo Espírito Santo. Deus não está calado, Deus nunca se calou. Entenda isso, que é o nosso maior desafio entender. Deus está nos comunicando alguma coisa, ou alguma coisa Deus está querendo nos comunicar no meio de tudo isso. Talvez alguém possa estar pensando ou dizendo: e quando Deus se calou, pastor, nas Escrituras? E quando Deus ficou em silêncio? Pois é verdade. Mas eu quero dizer a você que mesmo no silêncio de Deus, Deus fala. E mesmo em silêncio, Deus nos comunica ou nos diz alguma coisa. A Bíblia diz, no livro de Romanos, no capítulo 11, a partir do versículo 33, ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria, como do conhecimento de Deus, ou como da ciência de Deus, quão insondáveis, preste atenção nisso, quão insondáveis e quão inescrutáveis são os seus juízos, seus caminhos. E o texto diz: porque quem compreendeu a intenção do Senhor? Quem compreendeu o intento do Senhor? Ou quem foi seu conselheiro? Quem, pois, primeiro deu algo a Deus para que fosse depois recompensado ou restituído? Como diz a canção: porque dele, e por ele, e para ele são todas as coisas, glória, pois, a ele eternamente, amém. Ele é o Deus que ninguém consegue decifrar seus movimentos. Ele é o Deus todo-poderoso e soberano, que ninguém consegue decifrar aquilo que ele pensa, as suas intenções e as suas vontades. Um dos maiores paradoxos, ou um dos maiores desafios para nós, é pensar que Deus só se comunica conosco naquilo que é bom para nós. É um desafio identificar a voz de Deus ou a comunicação de Deus naquilo que não nos faz bem. Não sei em que momento nós aprendemos isso e como isso achou um espaço grandioso dentro de nós. Achar que Deus não se comunica quando as coisas não são boas. Quantas vezes Deus falou comigo, com a minha família? Quantas vezes Deus falou comigo em circunstâncias e situações que não me faziam bem, em situações que eu experimentava, em situações desagradáveis e contrárias, eu pude ouvir a força da voz de Deus e da comunicação de Deus comigo. A Bíblia diz no livro de Jó, que quando Jó estava vivendo a maior crise de sua vida, o maior conflito de sua vida, a esposa dele disse: Jó, até quando você se conservará íntegro? Ou até quando te conservarás em integridade? Amaldiçoa Deus e morra. E a Bíblia diz, no versículo 10 do capítulo 2, como qualquer doida, assim falas tu. Receberemos o bem de Deus e não receberíamos o mal? Receberemos o bem de Deus e não receberíamos o mal? E o versículo termina dizendo: em tudo isso não pecou Jó com os seus lábios. O nosso maior alvo, ou nosso maior objetivo na incerteza, deve ser ter a certeza de que Deus está comunicando alguma coisa muito importante e necessária para cada um de nós. Se todos nós, quando estivermos vivendo dias difíceis, de incerteza, onde não há explicações suficientes para o nosso coração, se nesses dias, classificados como dias de incerteza, o nosso objetivo for buscar a certeza de que Deus está nos comunicando algo importante
e necessário. Se nós fizéssemos isso, ou se cada um de nós se dedicasse a isso, nós enfrentaríamos o problema com menos dificuldade. O que será, irmão? Pensa comigo. O que será que Deus está tentando dizer a você? Ou o que será que Deus está tentando dizer a mim, dizer a nós no meio de tudo isso? O que será que Deus está tentando nos dizer e nós ainda não entendemos? O que será que Deus está tentando dizer a você e você ainda não entendeu? Porque em momentos como esse, nós sempre teremos várias vozes para ouvir, mas eu posso resumir essas vozes em duas. Sempre existirá a voz que saiu dos lábios da mulher de Jó. Ei! O seu sofrimento e o que você está sentindo agora não pode ser menor do que o que você está aprendendo e do que Deus está tentando dizer a você. Mas é justamente o oposto. Nós precisamos ouvir a voz de que no meio de todas essas coisas, embora estejamos sofrendo, embora estejamos sentindo, Deus está nos dizendo e Deus está nos ensinando alguma coisa. Amém? Guarde isso no seu coração. É hora de parar, como diz o texto, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, que eu sou o Senhor. É hora de parar para ouvi-lo. Em segundo lugar, o mesmo versículo diz assim: então Elias disse a todo o povo: chegai-vos a mim. E todo o povo se chegou a ele, crendo e acreditando que era um homem usado por Deus e que era uma voz de Deus por meio dele. Era momento de se achegar ao profeta, e o povo obedeceu o chamado e chegou ao profeta. Queridos, existem alguns chamamentos e algumas convocações na Bíblia que são individuais. Deus chamou homens, Deus chamou pessoas, mas existem alguns chamamentos que são coletivos, e esse aqui é um deles. O texto diz: chegai-vos a mim, e todo o povo se achegou a ele. O que eu quero compartilhar com você é que Deus poderia ter resolvido toda aquela situação com Elias e com os profetas, sem que o povo estivesse ali. Deus podia ter resolvido aquela situação só entre eles, mas Deus convoca o povo. Elias disse a todo o povo: chegai-vos a mim, e todo o povo se achegou a ele. Deus convocou o povo também. Por quê? Sabe por quê? Porque o povo era o alvo de Deus era o povo, por isso Deus os convocou. E a maior prova disso está no versículo a seguir, no versículo 37 desse mesmo texto. Olha o que diz o versículo: Senhor, responde-me. Para quê? Para que esse povo conheça que tu, Senhor, és Deus, e que tu fizeste tornar o seu coração para trás. Essa era a intenção de Deus: trazer o povo de volta, trazer o povo para Ele, trazer de volta quem estava distante e quem estava longe. Irmão, responda com sinceridade aí onde você está. Você está perto? Ou a que distância você está do Senhor? Porque para muitos existe uma distância segura, ou uma margem de segurança para isso. Eu vim dizer para você que não existe. E o texto embasa isso. Daí, de onde você está, você consegue vê-lo nitidamente, com clareza. Você consegue senti-lo, experimentá-lo, sentir o toque do Senhor com intensidade. A distância que você está permite que você experimente o Senhor como o Senhor deve ser experimentado, porque tudo que Deus sempre quis e tudo que Deus quer é trazer o coração do homem para perto do coração dele. Tudo que Deus quer é que seu coração esteja pertinho do coração dele. Deus quer tanto isso que fez
o que era preciso para que isso acontecesse. A Bíblia diz no livro de Romanos, no capítulo 5, versículo 8: mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Irmãos, existia um chamamento, existia uma convocação, mas por trás de tudo, ou por trás desse chamamento e dessa convocação, existia uma intenção. Tudo que Deus faz é intencional, e a intenção de Deus não era outra senão aproximação. Grave isso. O que Deus queria era aproximação, e o que Deus quer é aproximação. A Bíblia diz no livro de Provérbios, no capítulo 23, versículo 26: dá-me, filho meu, o teu coração, e os teus olhos observem os meus caminhos. Deus está pedindo para um filho o coração. Se o coração desse filho já fosse do Senhor, precisava ser pedido. Deus precisa pedir seu coração, ou o seu coração já é dele? Filho meu, dá-me o teu coração. Irmãos, não se esqueça, não é imposição, é convite. Venham a mim, cheguem-se a mim, chegai-vos a mim. E como eu disse, não é um convite individual, é coletivo. Não é só para você, meu irmão, é para a sua casa, é para a sua família, é para todos. Deus não quer ninguém de fora, Deus quer que todos venham. É para o pai, para a mãe, é para o marido, para a esposa, é para o filho, é para a casa toda. Você que me escuta, entenda isso. Chegai-vos, venham a mim. É tempo de se achegar a Deus, amados. É tempo de estar próximo. É tempo de ouvir a convocação e o chamamento do Espírito Santo de Deus. Vinde. E para encerrar, o texto diz: e todo o povo se achegou a ele e reparou o altar do Senhor, que estava quebrado. Irmãos, naquela época, ou pelo menos para os judeus na época, altar tinha relação ou tinha a ver com areia, com pedra, na época de Moisés, com uma caixa de ouro onde se traziam as ofertas e o sacrifício. Mas para muitos, existem muitos conceitos do que é altar. Para muitos, altar é o lugar onde se prega a palavra de Deus, é o lugar onde as escrituras são lidas. Altar é essa plataforma onde eu estou, onde o tecladista está, e todos os objetos que aqui estão. Então existem muitos conceitos do que é altar. Mas nos dias de hoje, essa palavra, ou a pergunta, não é mais o que é o altar, e sim quem é o altar. Quem é o altar? Porque o altar deixou de ser um lugar para ser alguém. E entendendo que o altar é alguém, como anda esse altar? Como está a situação desse altar? Em que condições esse altar se encontra? A Bíblia diz, no livro de 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 16: não sabeis vós que sois o templo de Deus, e que o Espírito de Deus habita em vós? Parece que havia um esquecimento dessa verdade absoluta. É como se Paulo estivesse dizendo: ei, vocês não sabem que vocês são o templo, que vocês são o altar, que vocês são a casa, o lar e a morada de Deus, e que o Espírito de Deus habita em vocês? E no segundo livro de Coríntios, no capítulo 6:16, está escrito assim: olha, porque vós sois o templo do Deus vivente, como Deus disse: nele habitarei, e entre eles andarei, eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. O
que mais precisa para que você seja convencido ou se convença de que você é o altar? E se você é o altar, como anda esse altar? Qual é a situação dele? Está em condições habitáveis? Deus pode habitar nele? Sem ter que dividi-lo com ninguém? Deus é exclusivo nesse altar? Ou Deus está dividindo esse altar com tantas outras coisas que para você tem o mesmo valor que Deus tem? Ou não, esse altar é só do Senhor? Eu quero dizer para você que só a atenção ao chamado, só a aproximação vão produzir a reconstrução e a restauração que o nosso altar precisa. Meu irmão e minha irmã que me ouve, tem muita gente tentando reconstruir o altar sozinho. Não vão conseguir, não conseguirão. Sem ouvir a voz de Deus e sem se achegar ao Senhor, não há restauração e não há reconstrução. Se aproxime, se achegue. Você precisa, como eu, ser restaurado e ser reconstruído pelo poder de Deus. Venha fazer parte nesse propósito, ou fazer a sua parte nesse propósito, e Deus nunca deixará de fazer a parte dele. A Bíblia diz que depois que o povo ouviu a voz, depois que o povo se aproximou, depois que o povo reparou o altar que estava quebrado, o fogo de Deus desceu. Deus quer colocar de novo no seu coração, ou no altar que pertence a Ele dentro de você, o fogo da alegria, o fogo da paz, o fogo da esperança, o fogo da segurança. Deus quer trazer o fôlego da vida, o fogo da vida de novo, incendiando dentro de você. Feche os seus olhos, eu quero fazer uma oração. Deus abençoe este povo, abençoa, e que aquilo que Deus disse, que a voz de Deus, que o chamamento de Deus sejam atendidos, e que nós nos aproximemos mais de Ti, meu Deus, e que o altar seja restaurado, meu Deus, que o altar seja reconstruído, para que Deus mande o fogo de que esse altar tanto precisa. Senhor, se houver alguém ouvindo essa palavra, que ainda não obedeceu o Teu chamamento, não obedeceu a voz de Deus dizendo: venha, se achegue, eu profetizo que isso aconteça hoje no nome de Jesus. Nos abençoe, Senhor, e seja conosco nesses dias, no nome do Teu Filho Jesus. Amém. Se houver alguém nos escutando, nos ouvindo, e quem sabe você esteja distante, não esteja tão próximo, como o texto diz, aí onde você está, se você sentiu no coração o desejo e a vontade de entregar a sua vida para Cristo, ou de reconciliar-se com Ele, aí onde você está, mesmo estando sozinho ou com alguém, você pode fazer isso, né? Nós, por causa do costume, às vezes a gente pensa que isso só pode ser feito na igreja. Não, isso pode ser feito aí onde você está. Se aí onde você está agora, você crê, você quer, você deseja fazer isso, coloca a mão no seu coração aí, coloca a mão no seu coração. Deus, receba os teus filhos que hoje se aproximam e que hoje deixam, por causa de uma decisão, de estar distantes,
e anunciam aí onde o Espírito Santo de Deus está e está vendo, que querem se aproximar de novo de ti. Faz deles a tua casa, a tua morada e o teu altar, no nome de Jesus. Amém. Nos procure, nos telefone, tá? Vai aparecer o telefone no final dessa transmissão. Entre em contato conosco e nos informe se você entregou sua vida para Jesus. Amém? Glória a Deus. Deus abençoe sua vida. Queridos, deixa eu dar mais uma explicação. A igreja parou de funcionar na questão presencial, tá? Mas ela continua. Nós estamos aqui, estamos atendendo. Se você quiser falar conosco, nos ligue, nós estamos à sua disposição. Não se esqueça disso, tá? E assim como a igreja não parou, não pararam também seus compromissos, tá? A igreja continua honrando os seus compromissos. Então você que é dizimista, você que é ofertante, você não pode deixar de ser agora, num momento como esse, né? Deus é fiel. Se Deus é fiel e se nós somos filhos de Deus, então devemos ser fiéis também, tá? Você que é dizimista, você que é ofertante na casa do Senhor, vai estar aparecendo aí no vídeo o número da conta que a igreja está usando para você fazer o seu depósito, fazer a sua transferência, ou se você quiser trazer na igreja, estiver passando por aqui, nos ligue, nos avise para que nós possamos receber você também, tá? Continue sendo um contribuinte e entendendo que ser um contribuinte é uma oportunidade que Deus nos deu. Deus abençoe você, meu irmão, e até o próximo culto, na quinta-feira, às 19h30, tá? Eu queria terminar e deixar você ouvindo agora uma canção, um louvor, uma adoração, cantada pelo nosso irmão